tudo bem? Não sei se vocês estão me escutando bem. Estamos fazendo essa transmissão ao vivo e hoje, como não é nosso costume, estamos aqui transmitindo aqui da minha casa. Terça próxima será outro palestrante que transmitirá também de sua casa. Então vamos, na medida do possível, sempre transmitindo as reuniões para que a gente possa permanecer nesse período de quarentena e que também, de certa forma, a gente consiga manter a nossa sintonia, a nossa vibração, mesmo à distância, que a gente possa continuar, na medida do possível, com as nossas atividades na casa espírita, mesmo à distância, tá bom? Então vamos preparar para a nossa palestra fazendo a nossa prece inicial, tá bom? Vou convidar todo mundo então para fechar os olhos. Vamos nesse momento levar o nosso pensamento a Jesus, agradecermos a espiritualidade amiga que nos proteja, agradecer os nossos anjos de guarda que possam permanecer conosco nesse momento, que possamos estar unidos em pensamentos, separados pelo corpo físico, mas unidos em sintonia com a espiritualidade superior, com os espíritos de luz, com os anjos de guarda, para que protejam, para que guiem, para que curem os necessitados, assim como nós, que todos nós possamos ter resiliência nesse momento, paciência e fé, que tudo dará certo, tudo tem o seu tempo e que nós possamos acreditar no futuro melhor, de paz, de amor, de prosperidade para todos nós, para nosso planeta, para todas as criaturas. Que Jesus possa permanecer conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. Estamos tentando transmitir também ao vivo pelo nosso perfil no Instagram, mas parece que não está transmitindo. Então a palestra de hoje vai ser uma conversa rápida, né? Uma palestra rápida de uns 30 minutos apenas, para que a gente possa também, daqui a pouco, às 8h30, fazer o nosso evangelho coletivo, que é uma sugestão também de vários grupos, né, de prece, de oração, de fazermos um momento de oração coletiva, né? A gente está realizando o culto do Evangelho no Lar todos os dias às 8 horas. Aí hoje, em virtude da palestra ser também às 8 horas, como de praxe, toda terça-feira na Casa Espírita é realizada às 8 horas a palestra, nós realizaremos excepcionalmente nas terças e nas quartas o culto do Evangelho no Lar, cada um em sua casa, aí, vibrando com, ao mesmo tempo, né, todas as pessoas que acompanham as nossas obras sociais, às 8h30. Então, às 8h30 nós encerraremos aqui a palestrinha e aí todo mundo acompanha também o culto do Evangelho no Lar, realiza o culto do Evangelho no Lar em suas casas. Então, hoje a palestra é sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Cristo Consolador. O capítulo 6 vamos iniciar nesta terça-feira através dessa palestra. Então conversaremos hoje sobre o item 1 e 2, né? O jugo leve, que é o título, o item reservado para esta palestra do capítulo 6, o Cristo Consolador, né? Vamos lá. Então, o jugo leve, né? Primeiro, para a gente entender o que são essas palavras. Desculpa se está um pouco... Deixa eu mudar aqui. O jugo leve, o que a gente entende por essa palavra? O jugo, né? O jugo é aquele aparelho, aquela peça de madeira que as pessoas colocam em cima dos carros de boi, em cima do dorso do boi, em cima do pescoço do boi, para que eles possam andar juntos, né, lado a lado. Então é uma peça que fica em cima do pescoço do boi, também chamada canga. O pessoal coloca o nome dela de canga, de jugo. Então isso seria o jugo, né? O Cristo, ele fala que o jugo dele é leve. Então se ele colocar esse jugo em nós, por exemplo, no seu rebanho, o jugo dele é leve, né? Então os itens que nós trabalharemos hoje, né? Ele fala o seguinte lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Ele diz assim: Vinde a mim,
todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Então, o grande ensinamento do meu ponto de vista em relação a esse capítulo, em relação a esses itens em especial, é que o Cristo, ele é o Cristo de paz, de amor, de serenidade, de tranquilidade, de fé e esperança. Então, quando ele fala que todos os nossos problemas serão aliviados com a presença dele, com o ensinamento dele, é porque ele consegue estabilizar a tempestade interior, né? Igual aquela passagem que ele tranquiliza a tempestade, que ele encerra a tempestade. Nesse momento, é como se a gente tivesse as nossas aflições também apaziguadas, serenadas, através do pensamento, dos ensinamentos do Cristo, que ele fala o seguinte: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Então, quando ele fala brando, significa que ele é calmo, né? Que ele é sereno, o que muitas vezes nos foge, especialmente em momentos como esses que nós estamos vivendo, de turbulências, né? De incertezas, que nós não sabemos como será o proceder daqui para frente em relação aos nossos negócios, em relação às nossas finanças, em relação à nossa saúde, né? Primeiramente em relação à nossa saúde, depois, né, os demais desdobramentos que isso venha a acontecer no âmbito nacional, mundial, aqui na nossa cidade, no nosso trabalho. Então, quando ele fala que ele é brando, é sinal que a gente consegue ter um lenitivo estando próximo aos ensinamentos que ele nos oferece. Como entender como Cristo, do meu ponto de vista, como ele consegue retirar da gente consegue apaziguar os nossos pensamentos, a nossa intranquilidade, né? Por conta da fé, da esperança de uma vida posterior, da vida eterna, né? Na verdade, a nossa vida, ela é eterna, né? Nós temos várias experiências na carne, né? Então nós temos várias encarnações, mas a nossa vida, ela é eterna. Por ora eu me chamo Rafael, mas no futuro talvez eu me chame João, Maria, Sebastião, enfim, mas sempre será eu. Essas ideias que eu tenho hoje, que vão se modelando, vão se modificando, essa personalidade, né, as lembranças. Então, essa minha vida, ela é única, né? Eu não terei várias e várias vidas, é uma única, né? Então, essa fortaleza de entender que esse momento de atribulação que estamos vivendo passará. Tudo passa, né? Então, daqui a pouco estaremos enfrentando outros dilemas, outros percalços no caminho da nossa vida, e nós teremos que sempre ter algo que vai ser o motivo da gente ultrapassar as dificuldades, né? Então, através do Cristo, da esperança, dessa vida eterna, de estarmos aprendendo sempre com Ele, na certeza que o futuro ele é muito mais largo do que tudo isso que a gente possa imaginar. Não digo para a gente se despreocupar dos nossos afazeres, das nossas responsabilidades e deixar tudo ao léu conforme for acontecendo, mas nós temos que ter um objetivo de vida, uma vez que a nossa vida ela é eterna. Então, qual que é o meu objetivo eterno, né? Então, a gente aprende aí com o Cristo. Nós estamos aqui no capítulo 6, os capítulos anteriores, vem falando que o meu reino não é deste mundo, né? Ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo. Então, tudo isso implica numa visão muito superior do que a gente tem que pensar dentro desses quadros que a gente vivencia, né? Então, o que nós vivenciamos, é só uma parcela de toda a realidade, né? Então, o nosso tempo, a nossa vivência, ela será muito maior do que a gente possa imaginar, né? Vamos avançar aqui.
Então, voltando nessa questão do jugo que é colocado em cima do rebanho, né, é uma forma também tecnicamente, de se andar juntos, né? Se andar juntos. O rebanho, quando ele está com o jugo, é uma forma de que nenhum desses animais vá à frente e vai descontrolando, né, o carro que está sendo puxado, ou o arado, né, ou outro tipo de coisa que está sendo puxado. Então, quando a gente está com esse jugo do Cristo, nessa maneira, eu percebo que a forma com que ele quis se comunicar foi em relação a termos harmonia. Então, harmonizar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que a gente possa ir sempre lado a lado. E esse jugo dele é leve, né? Por que é leve? Quando a gente pensa nos ensinamentos de Jesus, que são carregados de amor, de caridade, isso tranquiliza, tira de nós muitos dos pesos. Por exemplo, o peso do rancor, o peso da mágoa, quando a gente pensa em perdoar 70 vezes, 7 vezes, quando amai os vossos inimigos, né, a gente se liberta, a gente começa a pensar de uma maneira mais leve. E estando nós mais leves, é o jugo leve dele, né? E o fardo também, né, que ele fala aqui, ó, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Né? Mateus 11, 28 a 30. Às vezes eu posso estar um pouco aqui, não sei se vocês estão enxergando de trás para frente aqui, mas eu não sabia que ia ficar assim a transmissão, né? Mas na próxima eu conseguirei fazer espelhado, não sabia que ficaria assim, não sei se está vendo, se alguém quiser comentar aí, falar que se está espelhado ou não. E também um outro detalhe que é muito estranho a gente conversar, fazer uma palestra, e eu não estou vendo nenhum de vocês, né? Eu vi algumas pessoas aqui, a Érica, a Luciana, a Denise, Juliana, Rodrigo, mas eu não vejo vocês aqui, então é muito esquisito, né, essa nova ferramenta. Mas nós vamos acostumar porque essa é a tendência, né? Então vamos seguindo aí. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, né, aos seres humanos. Então, que bom, Érica, a leitura tá ok, né? Mas, então aqui, ó, voltando à percepção de futuro, de alargamento do tempo, esse é o X da questão. Muitas vezes nós nos comportamos como crianças espirituais, que não sabemos a hora, né? A gente quer alguma coisa, igual a criança, ela quer comer antes da sobremesa, né? Ela quer comer a sobremesa antes da refeição, ela quer ter o intervalo do recreio antes da aula. Nós somos assim, nós queremos mudar de vida agora, né? A gente quer mudar, especialmente na questão espiritual, material, na hora, de imediato. Queremos mudar de carro, eu quero um carro agora. Eu quero comprar uma casa, um apartamento, eu quero agora. Eu quero aquela pessoa, eu quero agora. Então, quando a gente pensa numa questão de futuro, nós temos que pensar considerando, se acreditarmos que que nosso espírito é eterno, nós temos que entender que às vezes não precisa de muita pressa para isso, né? E eu me pego pensando muito sério nisso, porque nós somos assim. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou muito imediatista, né? Então, tudo tem que ser resolvido agora, eu quero comprar as coisas, eu quero agora, as minhas vontades têm que ser feitas agora, né? E, né, a eternidade, ela é incompreensível para a gente. Porém, como nós nós muitas vezes esquecemos das coisas, a gente esquece também o longo período que nós tivemos até chegarmos até esse momento, até aqui. Então, quando ele fala assim, que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores de perdas de entes queridos que se foram e tudo mais, encontram consolação na fé do futuro. Ou seja, uma decepção, né? A gente entende que isso será solucionado no futuro. Perda de um ente querido. Sabemos que um dia todos nós estaremos reunidos mais uma vez e eternamente na casa do Pai, por exemplo.
né, no futuro, né? Então, perdi um ente querido, estou abatido, né, não consigo superar essa separação. Sabemos que com a fé do futuro, com os ensinamentos do Cristo, com os ensinamentos do Espiritismo e de tantas outras filosofias de vida, né, tudo isso pode ser consolado se a gente não pensar de maneira imediatista, né? Na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, aos seres humanos, né? Então, quando ele fala também assim que o meu reino não é deste mundo, né? A gente percebe que tudo que a gente possa viver de coisas ruins nesse planeta, nesse mundo, na atualidade, é um sinônimo ainda que não é a morada ideal para os nossos espíritos, né? E nem a morada ideal que Cristo falou, porque ele falou que essa morada aqui, esse reino, né, não é o dele, o reino dele não é daqui, mas está se transformando. Estamos caminhando para a paz, estamos caminhando para a igualdade entre os seres, né? A igualdade no sentido não de perdermos a nossa individualidade, mas a igualdade de respeito, né? De entendimento, né? De um nível de tolerância entre as pessoas. Então, estamos caminhando para isso. Agora é tudo uma perspectiva de futuro, né? Eu acho que o X dessa questão do jugo leve, do fardo que é leve, é a gente pensar que isso é temporário, né? Por exemplo, ele fala sobre o fardo leve, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem uma questão também que é bíblica, evangélica, que fala que Deus não colocaria um fardo mais pesado do que a gente consiga carregar, né? Então o fardo com o Cristo, ele é mais leve. Por quê? Porque ele está baseado no amor, e o amor é leve, né? Na epístola de Paulo aos Coríntios, ele fala lá que o amor tudo espera, o amor tudo aceita. Então, o amor tudo espera. Quando fala de espera, nós estamos falando de tempo, né? Então, o amor, ele sabe que um dia ele vai reencontrar, o amor sabe que um dia tudo isso as feridas serão cicatrizadas, né? Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, em nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Então, eu acho que por isso que o capítulo se chama o Cristo Consolador, né? Todos nós em aflições, em desespero, né? Se nós recorrermos ao Cristo, nós estaremos aliviados, né? Porque com o amor, ele liberta, ele não amarra, né? De maneira que a gente, por exemplo, a gente está com um problema de ordem financeira, né? O amor, ele é capaz de dar tranquilidade para a gente, ao contrário da raiva, do ódio, do rancor, que vai prender a gente em situações, em sentimentos, em emoções que vão nos tornar cada vez mais presos àquela situação, né? Então o amor, ensinado por Cristo através de vários exemplos que ele deu, por exemplo, de amar os vossos inimigos, isso tem uma consideração, uma importância para tudo aquilo que vem acontecer conosco muito forte, né? Porque se eu consigo amar o meu inimigo, nada me supera, nada vai me deixar para baixo, né? Porque se eu consigo amar até os meus inimigos, então sinal que eu não tenho mais ódio dentro do meu ser, o que é muito difícil, porque nós somos seres revoltosos, né? Odiosos e cheio ainda de problemas de todas as ordens. Então, quando conseguimos, através do amor, da caridade, nos libertarmos dessas mazelas, aí sim, né, nós sentiremos que com o fardo do Cristo existe sim leveza, né? E é o que ele coloca aqui, né, que a nossa fé no futuro, aqueles que acreditam que não existe nada além da morte, né? Ele colocou uma imagem de um cemitério, que se isso fosse verdade, essa foto aí seria o último estágio da nossa existência, né? De todos nós, que acabaríamos aí
no cemitério. Então, tudo aquilo que vivemos, todas as nossas emoções, boas ou ruins, a nossa relação com os nossos familiares, tudo aquilo que aprendemos no trabalho, através do estudo, através das vivências, as nossas emoções, alegrias, felicidades, acabaria nesse momento aí, né, no cemitério. Então, para esses tipos para a pessoa que pense que não existe nada além da morte do corpo físico, né, ela não tem por que ter esperança, né, em que as coisas melhores. E aí eu acredito até que essa não aceitação, né, ou não acreditar que as coisas, que a nossa vida ela perpassa a morte do corpo físico, daria assim respaldo para a pessoa fazer o que bem entender, né? Falar assim, eu vou morrer mesmo, então por que eu não posso ter aquilo? Por que eu não posso ter aquela pessoa? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo, né? Não no sentido de ficar tolindo a pessoa, né? De bloquear, de proibir de fazer alguma coisa, né? Mas no sentido de uma questão que não teria o porquê, né? Num mundo cheio de diferença entre os seres, ter uma condição melhor do que a outra, seja de saúde, seja material, seja espiritual, intelectual, e a outra pessoa, né, não ter o porquê correr atrás disso, e sabendo que ela vai morrer da mesma forma, então ela pode fazer o que bem entende, né? Então, talvez acreditar na sobrevivência do nosso ser, seja de qual maneira que você possa pensar, que nós possamos pensar, se é um ser espiritual, se é uma energia, se é um perispírito, se é não sei o que lá. Se a gente acreditar que existe algo além, então significa que nós temos uma relação com o tempo que ela pode ser diferente do que nós estamos muitas vezes acostumados a lidar em relação a conseguir as coisas, ao sofrimento, às nossas dores, as perspectivas que a gente tem em relação às nossas doenças, né? Então, será que isso vai ser para sempre? Por exemplo, tudo isso que nós estamos passando ultimamente em relação a essa pandemia, né? Será que é para sempre? Né? Então, a relação de quem pensa que existe algo além da morte do corpo físico, ela se alarga, né? Como será depois que a gente desencarnar, depois que a gente sair dessa realidade aqui do corpo físico, né? Vamos lá. Entretanto, faz depender de uma condição a sua existência, e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei de amor por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, para encerrar, ele fala assim que existe uma condição para a gente sentir que esse jugo dele é leve, que esse jugo é suave e que o fardo é leve. A condição dele se chama amor e caridade. É uma lei, né? Uma lei. Talvez essa lei ela seja imperceptível para o âmbito científico, mas ela não é imperceptível para o âmbito social. Nós percebemos que pessoas que muito amam, sociedades, famílias, grupos que se gostam de verdade, que amam, né? Como, por exemplo, o que Paulo falou lá, o amor tudo espera, tudo aceita, onde existe aceitação, onde existe acolhimento, que são ferramentas amorosas de carinho, a gente percebe que isso funciona. Então é uma lei que funciona, né? A lei do amor ela funciona já no âmbito social, a gente consegue perceber isso. E agora, talvez numa lei que ele coloca ali, ele fala que é uma lei, se a gente pensar que é uma lei natural, né, que também, eu acredito nisso, mas que a gente talvez não consiga ter como comprovar cientificamente, pois nos faltam as ferramentas ainda para provar a intensidade do quanto o amor modifica as coisas e ela rege as coisas.
talvez a gente não consiga perceber isso, mas no âmbito social, sim. Eu acho que acredito não, tenho plena certeza que o amor, ele já é uma expressão de evolução no âmbito social, nas relações sociais entre as pessoas, né? Então, onde a gente percebe grupos que se gostam, que se ajudam, e isso tem uma progressividade no âmbito de qualidade de vida das pessoas, né? Isso é uma consideração. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, esse é o ensinamento, né, de Cristo, e o amor talvez seja muito efêmero a gente querer falar sobre ele, que não tem como às vezes medir e comprovar e colocar ele numa balança, né, para perceber ele, mas a gente costuma dizer dentro do nosso dia a dia na casa espírita que o amor seria uma emoção, um sentimento, mas que a ação dele é a caridade. Então, para que nós possamos ser caridosos, pois aí estaremos exercitando o amor. Não basta ter o amor dentro de si. A caridade é o braço do amor que comunica, né? Que age, que executa. Então, que a gente possa, mesmo em tempos de quarentena, de reclusos, igual a gente permanece nesses dias, permaneceremos também, nós possamos exercitar a caridade, possamos exercitar atos de caridade mesmo à distância, né? Através da nossa paciência, né? Através da nossa tolerância com os outros, né? Que a gente possa também aproveitar esse tempo aí para nos prepararmos para quando voltarmos também nas nossas atividades, prepararmos aí nossa caridade material, espiritual, moral, mas a caridade material, por exemplo, arrumando a nossa casa, fazendo uma limpeza física na nossa casa, separando muitas coisas para a caridade, para instituições de caridade, para as pessoas necessitadas, né? Auxiliando também a caridade aí nesses momentos de turbulência financeira que passaremos, né? Então, quando pudermos ajudar de alguma forma, vamos ajudar no que é possível para nós, para cada um, né? Pois esse é o braço do amor, né? É a ação, a caridade é o amor em ação. Então, através desses atos, sentiremos que o fardo ficará mais leve. Todos nós aí exercitando a caridade, né, através do amor. Temos aí inúmeras possibilidades de realizarmos atos de caridade durante essa quarentena, após a quarentena. Não sabemos o que vai acontecer, mas se tivermos fé no futuro, pensarmos assim, numa visão cósmica, numa visão astronômica, tudo isso é uma pequena fração de tempo que será superada pela humanidade, né, e que devemos aprender, que devemos nos unir, por tudo isso que a gente falou aqui nessa conversa, né, que faz parte, né, da expressão da expressão do amor que Jesus transmitiu para a gente, e para pessoas que não sejam cristãs, para pessoas que não tenham essa religiosidade próxima à nossa, por exemplo, eu não sou cristão, eu não acredito nisso, não acredito em Jesus, mas a bondade ela não tem religião, então eu acho que é só tirar o nome de Jesus, não quiser falar que é Jesus, que é ensinamento dele, mas possamos nos apegar à solidariedade, à caridade, pois sabemos que aí não haverá, né, nenhum problema também, né? É isso. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram aí, as pessoas que mandaram mensagem, mandaram joia, deram like, né? Tivemos aí 14
participante, ou temos 14 participantes. Todo mundo aí eu gostaria que se inscrevesse aí no nosso canal das Obras Sociais Manuel Filomeno de Miranda, que também curtissem o vídeo. Esse vídeo também eu estou gravando aqui, daqui a pouco eu vou publicar, daqui a pouco não, assim que tiver pronta a edição, mandaremos também no próprio canal do YouTube, colocaremos ele editado, com essas transparências, com esses slides aí aparecendo, com uma imagem um pouco melhor. Então agradecer a todos vocês e vamos agora para o nosso evangelho, fazer uma prece de encerramento da nossa palestra, porque todo mundo já está preparado aí também para fazer o seu evangelho, o culto do evangelho no lar, tá bom? Amanhã, também às 8h30, sugiro que vocês nos acompanhem no culto do evangelho no lar, porque nós estaremos em vibração para os nossos pacientes que estão em tratamento espiritual. Então, não deixe de fazer o culto do Evangelho no lar, não deixe de acompanhar, se estiver acompanhando as redes sociais, que possam acompanhar também as redes sociais do Manuel Filomeno de Miranda, compartilhar as nossas postagens, nos ajudar, porque nós estamos também em diversas frentes de trabalhos, auxiliando tarefas com frente de trabalho de solidariedade e de amor, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece e a gente encerra por aqui, tá bom? Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, vamos agradecer nesse momento a oportunidade dessa reflexão, dessa noite, sobre o fardo suave, leve com o Cristo. Então sabemos que as nossas atribulações do nosso cotidiano, né, as diversidades da nossa vida, com o Cristo nós estaremos mais fortalecidos, pois sabemos que tudo isso é temporário, que amando, que nós fortalecendo o desenvolvimento do amor dentro de nós, estaremos com as nossas dificuldades mais leves, com entendimento em relação a tudo aquilo que nos aflige, será muito mais suave, passageiro. Que Jesus abençoe o nosso planeta nesse momento, que a espiritualidade amiga possa encontrar nesse momento em nós o campo aberto para o trabalho, para a renovação espiritual, material, física, de todos aqueles que estão em sofrimento, todos nós ainda imperfeitos, nas trevas da ignorância, que nós possamos rogar a Jesus que ampare e ilumine todos os médicos espirituais, enfermeiros, curandeiros, que estão tratando todo o campo da medicina terrena nesse momento, aqui na matéria, que eles possam receber a nossa gratidão, nossa vibração de amor, possamos mentalizar que todos nós estamos debaixo de uma cachoeira de águas cristalinas, fazendo nesse momento uma limpeza profunda, espiritual e física em nós, sentindo que essas gotículas de água dessa cachoeira maravilhosa vai retirando todas as mazelas do nosso corpo físico. Essa água dessa cachoeira tem o poder maravilhoso de penetrar em nossa corrente sanguínea, retirando vírus, bactérias, doenças, vai sendo tudo retirado, o nosso corpo está sendo lavado nesse momento. Vamos todos nós mentalizando também de forma profunda, depois desse banho, mentalizando de forma diferente, que estamos debaixo de um sol de intensa luz, e esse sol tem o poder maravilhoso de cicatrizar as nossas feridas, de queimar todos os bacilos mentais, formas, pensamentos, retirando de nós tudo aquilo que é ruim e vai revigorando o nosso ser, iluminando todo o nosso corpo, iluminando o nosso ser, o nosso espírito, vai iluminando o nosso coração. Vamos mentalizar o nosso coração com uma luz amarelada, da alegria, do amor, sentindo que nós estamos fortalecidos nesse momento. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre, graças a Deus, que assim seja.